Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos nesta noite trazer uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. Domingo passado nós começamos a meditar lá no livro do profeta Abacuque, que é o profeta, um dos últimos profetas pré-exílicos. Quer dizer, dos profetas que falaram antes do exílio babilônico, antes de Israel ser levado para a Babilônia. Glória a Deus. Meus irmãos, Abacuque, nós vamos abrir a Bíblia no capítulo de número 3. Se você tem Bíblia, você poderá abri-la. Em Abacuque 3, quando o profeta, no capítulo 2, ele recebe a revelação do que iria acontecer com Jerusalém. Israel, o reino do norte, capital Samaria, já tinha sido destruída por causa da sua desobediência, da sua idolatria, por ter adulterado, não só fisicamente, mas espiritualmente, deixando de servir a Deus para servir a falsos deuses. Então veio o rei da Assíria, em 722 a.C., e levou o povo do reino do norte para o cativeiro, e eles nunca mais voltaram. Depois, Deus tolerou o reino de Judá, o reino do sul, mais uns 200 anos, mas agora chegou a hora de Israel, ou melhor, de Judá, também ir para o cativeiro. E Deus falou que a peleja seria grande, o sofrimento seria grande. Talvez alguém diga, pastor, e por que Deus permitiu o cativeiro? Por que Deus permitiu o cativeiro babilônico? O profeta pediu um avivamento. Vamos ler no capítulo 3, versículo 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. O sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. No meio dos anos a notifica. Faze-a conhecida. Na tua ira lembra da misericórdia. Então nós vemos aqui o texto sagrado, que o profeta pede a Deus um socorro, pede a Deus um avivamento, porque Israel estava morto espiritualmente, e o profeta diz, Deus, aviva a tua obra. Mas Deus fala que vai vir Nabucodonosor. Deus fala que vai vir uma destruição. Deus fala que vai vir uma angústia. E talvez o profeta diga, meu Deus, eu não pedi um avivamento? Eu não pedi um avivamento? Como é que agora vem uma luta dessa? Só que aquela luta fazia parte, era o começo de um grande avivamento. Só um pouquinho mais para cá. Aquela luta que Israel passaria seria o princípio de um avivamento. Por quê? Porque através do sofrimento babilônico, imposto pelos caldeus, eles iriam reconhecer que o Senhor é Deus. O cativeiro seria uma fornalha de purificação. O cativeiro seria uma peneira de Deus para peneirar o joio, jogar fora o joio, para extirpar da natureza deles o pecado. Você vê que depois do cativeiro babilônico, nunca mais Israel nacionalmente se volta para a idolatria. Alguém se voltou depois, mas a nação não. Não se voltou mais à idolatria. Então o cativeiro babilônico foi uma resposta à oração de Abacuque. Abacuque disse, aviva, Senhor, a tua obra. Aí Deus diz, eu vou avivar e vou começar pelo cativeiro babilônico.
Eu vou começar o avivamento, mas o povo tem que sentir na pele o peso dos seus pecados. Eles têm que sentir na pele o peso. Então Deus fala com o profeta que ele age. Nós estudamos isso domingo. Nós estudamos como foi que Deus fez no passado. Aqui Deus fala do Mar Vermelho, no capítulo 3. Deus fala do Jordão. Deus fala dos livramentos no tempo dos juízes. Deus diz: olha, Abacuque, eu sou o mesmo. No versículo 6, na parte última, ele diz: o caminho eterno é meu. Eu ando desse jeito eternamente. Eu trabalho desse jeito eternamente. Glória a Deus. Então, Abacuque se enche de fé. A princípio, Abacuque, quando ouve que Israel vai para o cativeiro, a princípio, Abacuque, quando ouve que vai haver, que os caldeus vão invadir, que os caldeus vão destruir o templo, que os caldeus vão destruir a cidade, que os caldeus vão matar as pessoas, que os caldeus vão destruir as vinhas, vão destruir os pomares, destruir os currais, destruir o gado grande, que são as vacas, destruir o gado miúdo, que são as ovelhas. Quando Abacuque recebe essa notícia, Abacuque se choca. Abacuque diz: eu não estou entendendo, eu pedi um avivamento, e o Senhor fala que vai haver um castigo desse? O Senhor fala que vai haver um saculejo desse? Eu não estou entendendo. Eu pedi um avivamento ao Senhor. Aleluia! Aí no capítulo 3, versículo 16, quando o profeta ouve o que vai acontecer, ele treme. Ele treme, ele se assusta. Deus, como é que eu oro por um avivamento e o Senhor diz que vai mandar os caldeus? Como é que eu oro por um avivamento e o Senhor diz que vai mandar a destruição, vai acabar com as vinhas, com as oliveiras, com os pomares de figo, as tamareiras, vai ser tudo destruído, Senhor? Não estou entendendo. Os currais vão ser derribados, pisados, as vacas vão ser levadas, as ovelhas vão ser levadas, porque naquele tempo os exércitos, como ainda hoje, eles espoliavam tudo, eles tomavam tudo dos vencidos, eram os chamados despojos de guerra. Quem vencia a guerra destruía, levava o que podia, e o que não podia levar destruía. É o espírito humano maligno, o espírito de destruição. As árvores, eles não podiam levar as árvores, eles cortavam. Os estábulos, eles não podiam levar os estábulos, eles derribavam os estábulos. E o que podia levar, levava. Porque o homem mau, ele tem prazer de ver o seu próximo destruído. Então, quando o profeta ouviu isso, o profeta estremeceu. Glória a Deus. Vamos ver o versículo 16, por favor. Glória ao nome do Senhor. Está escrito: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz, tremer os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia. Quando ele vier, prossiga, contra o povo que nos destruirá. Vamos voltar um pouquinho. Glória a Deus. Vamos ver o versículo. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremer os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Quando o profeta viu o que ia acontecer, ele tremeu. Houve uma convulsão dentro dele. Senhor, eu pedi um avivamento. E os caldeus é quem virão. Eu pedi um avivamento. E as vacas serão levadas. Eu pedi um avivamento. E as ovelhas serão arrebatadas. Eu pedi um avivamento. E não vai haver safra. Os campos não vão produzir mantimento. O que produzir vai ser levado. Senhor, eu não estou entendendo. E ele começa a tremer. Começa a tremer os lábios. Começa a tremer as pernas.
começa a dar um desarranjo intestinal, porque ele diz: o meu ventre se comoveu. Meus amados irmãos, mas era o começo do avivamento. Aleluia! Às vezes Deus tem que tirar de nós aquilo que nos impede de servi-lo. Às vezes Deus tem que tirar de nós bois, vacas, ovelhas, plantações, riquezas. Às vezes o Senhor precisa fazer isso, que é um tratamento, é uma terapia, para vir o avivamento. Israel precisava, ou melhor, Judá precisava passar por aquilo. Judá precisava sofrer aquilo. Ali era um expurgo na vida de Judá, na vida daquela nação. Glória a Deus. E nesta noite nós queremos acompanhar o profeta Abacuque. Ele entendeu. Depois que ele tremeu os lábios, depois que ele tremeu as pernas, depois que deu um desarranjo nas entranhas, ele entendeu que Deus estaria trabalhando. Se não acontece aquilo, Israel, como povo eleito, iria perder. Não ia haver espaço, ia haver uma apostasia geral. Iria haver uma apostasia total. E não haveria condições de Cristo vir ao mundo através daquela nação. Aleluia! E o projeto de Deus precisava se cumprir. O Cristo precisava vir. Faltava 500 anos para Cristo vir. Faltava 500 anos para se cumprir as velhas profecias da salvação que viria através de Cristo. E Deus estava trabalhando ali para que o seu filho viesse. Deus estava trabalhando ali, preparando a nação, expurgando a nação, para que Cristo viesse no tempo certo. 500 anos antes, a mão de Deus estava trabalhando na nação israelita. Aleluia! Aí o profeta diz, vamos voltar. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, que é bem um pouco mais explicada. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da minha angústia, descanse eu. Quando subir o povo, que invadirá com as suas tropas. No dia da minha angústia, descanse eu. Quando subir o povo, que invadirá com as suas tropas. É que diz a trinitariana. Quando o profeta entendeu que era Deus trabalhando aquela desgraça toda, quando o profeta entendeu que era Deus que estava fazendo uma purificação, preparando para o avivamento, aí o profeta disse, descanse eu. Depois que tremeu, depois que se abalou, depois que sentiu a dor, depois que ficou preocupado, vendo pela visão profética os exércitos caldeus destruindo tudo, mas ele entendeu o trabalhar de Deus e ele disse, descanse eu. Aleluia. Que eu descanse, porque o meu Deus está trabalhando. Que eu descanse, porque as tropas estão vindo, mas com elas estão vindo a purificação. As tropas estão vindo, mas com elas estão vindo um trabalhar de Deus. As tropas estão vindo, mas Deus está trabalhando. Glória a Deus. Vamos ver o versículo 16 outra vez, por favor. Aleluia. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremer os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia. Aleluia. Eu quero dizer à igreja de Deus, descanse, igreja. Aleluia. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, descanse. Porque Deus está trabalhando. Descanse, é dia de angústia, observe o que o profeta diz. Descanse eu no dia da angústia. Descanse eu no dia da angústia. No dia que a tropa vir. No dia que a tropa chegar. No dia que as ovelhas da malhada forem arrebatadas. No dia que os campos de trigo forem destruídos. No dia em que os olivais, as vinhas, os pomares sejam destruídos, sejam cortados. Descanse eu. Descanse eu. Descanse eu. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Essa expressão descanse eu não fica muito bem em português. Aqui eu descanso. Mas só que aqui a Bíblia está traduzida do hebraico e está traduzido ipsis literis, ao pé da letra. Outras traduções mais modernas não dizem assim. Diz que eu descanse. Mas como aqui está a corrigida é ao pé da letra do hebraico, então o verbo sempre vem antes. Por exemplo, na nossa Bíblia diz, criou Deus o céu e a terra. Não faz parte da língua portuguesa. Na língua portuguesa é Deus criou. Mas em hebraico o verbo vem antes, criou Deus. Aqui, em português correto seria que eu descanse. Mas no hebraico original está escrito descanse eu. Por isso que está traduzido transliterado. Aleluia! Bendito seja Deus, descanse eu. Descansa, minha alma. Descansa, crente. Descansa porque Deus vai cuidar. Descansa porque Deus está trabalhando. Descansa porque Deus está agindo. Descansa porque Deus não dorme. Descansa porque Deus está vivo. Descansa porque Deus reina. Descansa porque o diabo não faz o que quer. Descansa porque os homens estão na mão de Deus. Descanse eu no dia da angústia. Aí agora, irmãos, o profeta, ele escreve um salmo. Alguns teólogos chegaram a dizer que essa parte do versículo 17 para frente não foi Abacuque que escreveu. Mas os irmãos não aceitem isso se vocês lerem. Por quê? Porque isso faz parte da teologia liberal, da teologia modernista, que não crê na inspiração das Escrituras. Não foi outra pessoa que escreveu, foi Abacuque mesmo. Glória a Deus. Agora muda porque ele começa a fazer um cântico. Observe que no final, no versículo 19, diz assim: para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música ou de cordas. Então observe que do versículo 17 em diante, o profeta ele sai da angústia. O profeta ele sai dos questionamentos. Você vai ver que em Abacuque é cheio de questionamentos. Por quê? Por quê? Por quê? Então, meu irmão, no versículo 17 do capítulo 3 em diante, ele sai dos questionamentos. No versículo 16, ele diz: descanse eu. E no versículo 17, como prova de que ele estava descansando nas promessas, ele faz um dos mais belos salmos. Aleluia! A palavra salmos quer dizer louvores. Aleluia! Glória a Deus nas alturas celestiais. É um salmo fora do livro dos salmos. É um salmo fora do saltério. Mas é um salmo. Observe que lá embaixo ele diz que ele fez essa parte para entregar aos cantores. O cantor mor do templo, ele escreveu a poesia e chegou no templo e entregou ao cantor mor e disse: coloque a música, porque a letra o Jeová Deus Todo-Poderoso já me deu. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o Deus de Israel. Então agora no versículo 17, no versículo 16, ele se assombra. No começo do versículo 16 ele se assombra. No fim do versículo 16 ele diz: descanse eu no dia da angústia. E no começo do 17 ele começa o salmo de louvor. Ele começa um cântico antes da vitória. Porque a fé, ela canta antes de ver. Cantar depois que vê é uma coisa. Agora cantar antes de ver é muita coisa. O profeta canta a vitória antes de ver. O profeta canta a bênção, mesmo sabendo que estava acontecendo problemas, mesmo sabendo do desastre, mesmo sabendo de tudo, mas quando ele entende que é Deus trabalhando, que é Deus avivando, que é Deus purificando, que é Deus fazendo a sua sabedoria, aí ele diz: descanse eu, e eu agora vou cantar. Até agora era porque, até agora eu era um questionador, até agora eu era um nervoso, até agora eu estava me tremendo, até agora eu estava assombrado, até agora eu estava com desarranjo intestinal, de susto, até agora eu estava assombrado, mas vou descansar e vou cantar um salmo, vou cantar um louvor de adoração ao meu Deus.
Então, nesta noite, Deus está convidando a minha alma e a sua alma para descansar. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Aleluia! Aí ele diz, no versículo 17, bem conhecido, mas talvez tenha alguém que esteja assistindo que não conhece e nem tem Bíblia. Qualquer Bíblia do mundo tem esse texto. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas ou não haja gado. Ainda, todavia, ainda que, meus amados irmãos, a vida cristã é um trabalhar de Deus do começo ao fim. A vida cristã é um trabalhar de Deus. Não existe acaso. Deus não é pego de surpresa. Não existe coincidência. O nosso Deus, Ele planeja tudo. Aleluia. E Ele só trabalha para o nosso bem. Está lembrado que eu contei no começo do culto, antes da intercessão, do pintor que ia caindo? E o auxiliar da pintura, né, jogou na parede, no quadro que ele estava pintando lá em cima, um pincel cheio de tinta, que sujou a arte, mas salvou a vida do pintor que pintava a Catedral de Londres. Assim é o nosso Deus. Se Ele está permitindo que o quadro seja melado, se Ele está permitindo, aleluia, que a pintura esteja sendo danificada, se Ele está permitindo um prejuízo de tempo, um prejuízo financeiro, um prejuízo de saúde, se Ele está permitindo que alguém jogue um pincel e danifique as coisas da nossa vida, mas é para evitar um mal maior, é para evitar uma queda, é para evitar um acidente, e no fim tudo vai ser consertado e você vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus nas alturas celestiais. Nós precisamos entender o trabalhar de Deus. Nós precisamos entender. Eu li que Gengis Khan, que foi um mongol famoso da alta Idade Média, ou da baixa Idade Média, depende se é a escola francesa ou a escola americana, ele tinha um falcão. Um falcão. O falcão, ele é adestrado, eles fazem do falcão como se fosse um animal de estimação obediente ao dono. Se o dono disser, pega aquela pomba, o falcão vai, pega a pomba e traz e joga nos pés do dono. Isso lá no Oriente é comum. Aqui nós não conhecemos isso, mas lá no Oriente existe. E Gengis Khan, que foi o mongol conquistador, ele tinha um falcão. E o falcão era muito obediente. E um dia Gengis Khan foi caçar. E quando chega na floresta, ele tem sede, mas era verão. E ele vai a uma fonte que ele já conhecia, mas o verão estava tão quente que secou a fonte. E ele sai procurando água. E ele encontra uma rocha alta. E da rocha escorrendo água, pingando. E ele tira um caneco. Ele tira um copo de, não sei se de lata naquele tempo, não sei de que era, de bronze. Eu sei que ele tira um caneco de sua bolsa. E ele vai e coloca no pé daquela rocha para beber. A água pingando, pouca, mas ele com muita sede. E o falcão começa a gritar, sobrevoar e gritar, sobrevoar e gritar, sobrevoar e gritar. E ele não entende. E quando o copo com muita dificuldade enche, Gengis Khan vai levando o copo à boca para beber a água, para mitigar a sede. O falcão dá um voo rasante, bate no copo e derriba o copo da mão de Gengis Khan, o seu amo. Ele diz, esse falcão está doido, eu morrendo de sede. E ele derruba o copo da minha mão. E ele vai e coloca o copo no lugar onde pingava água, vinda de cima, de uma rocha. E falcão grita, começa a fazer barulho, gritando. E quando ele enche com muita dificuldade pela segunda vez, o falcão vem, passa e derriba o copo outra vez da mão do seu amo.
Na terceira vez, Gengis Khan já está irado. E diz, o jeito que tem eu matar esse falcão miserável, porque eu estou morrendo de sede. E Gengis Khan pega o seu punhal. E quando o falcão vem, ele bate com o punhal, mas naquela batida ele mata o falcão, mas também bate no copo, e o copo sobe e fica em cima da montanha. O falcão morreu aos seus pés, o seu velho amigo. E ele sobe a montanha para pegar o caneco em cima da montanha. Em cima da montanha tinha uma pia de pedra, uma cavidade na pedra onde juntava a água de onde estava descendo. Só que dentro da pedra tinha uma serpente altamente venenosa morta dentro da água. E o falcão viu e estava tirando o copo d'água da mão do seu senhor, porque o falcão viu a serpente morta em decomposição e a água pingando, e ele entendeu que seu senhor seria envenenado. E, meus amados irmãos, diz a história que Gengis Khan morreu sem se perdoar, porque matou aquele que queria ser seu benfeitor, seu amigo, a ave que ele criara com tanto carinho e que dentro da natureza tinha sua inteligência dada pelo Criador. Meus irmãos, às vezes Deus derruba o copo da mão da gente. Às vezes Deus permite que alguma coisa derribe o copo, a taça, e a gente fica zangado, a gente fica irado, a gente fica nervoso e às vezes até comete, quando não por ações, mas por palavras, por pensamentos, até blasfêmias contra Deus, quando na realidade o falcão não era inimigo de Gengis Khan, era amigo e estava querendo o seu bem. Então Deus talvez esteja derribando alguns copos da nossa mão. Deus talvez esteja derribando alguma coisa, mas Ele sabe o porquê. Ele vê muito alto como o falcão via. Ele vê muito alto, Ele vê acima de nós. Bendito e louvado seja o seu santo nome. Então, quando Abacuque entende isso, quando Abacuque compreende, aleluia, que Nabucodonosor viria, que haveria destruição, mas que no fim Deus seria glorificado, que no fim os projetos de Deus se cumpririam, que no fim a glória de Deus se manifestaria, que no fim, louvado seja o nome do Senhor, ele já tinha profetizado, louvado seja Deus, que a glória do Senhor ia encher a terra, assim como as águas cobre o mar. Louvado seja Deus para sempre. O próprio Abacuque tinha profetizado no versículo 14, capítulo 2 e 14, ele disse, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então ele disse, descanse eu vou descansar, e vou ver Deus trabalhar, e vou fazer um salmo de louvor, eu vou fazer um salmo de gratidão, eu vou fazer um salmo de adoração, mesmo antes de ver a vitória. Talvez eu morra e não veja a vitória, talvez eu morra e não veja o avivamento, mas eu estou vendo o começo do trabalhar de Deus, eu estou vendo o que Deus está fazendo. Aí ele disse, todavia, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione, ou o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Aleluia! A destruição seria grande que Nabucodonosor iria fazer. A figueira produzia e produz figos, que na economia de Israel era e ainda hoje é indispensável. Quem já foi a Israel viu as grandes figueiras que eles têm. Toda casa de israelita tinha que ter uma figueira naquela época. Cheira e o fruto é doce. E eles costumavam fazer bolos de trigo com pasta de figo, aleluia, que dá um sabor, uma torta muito gostosa. E a pasta de figo também era medicinal. Vocês veem que quando o profeta, ou melhor, quando o rei Ezequias, ele está doente, o Senhor é quem cura, mas o Senhor disse ao profeta, diga para ele que coloque uma pasta de figos. Tinha poderes terapêuticos, medicinais. Mas o profeta disse, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. A vide é a videira que produz o vinho, que era indispensável na cultura israelita,
Eles não tinham Guaraná, eles não tinham Coca-Cola, eles não tinham refrigerantes. A bebida que eles bebiam era o produto da vide, era o suco da uva. Ainda que os campos não produzam mantimento, todo mantimento seria devastado. As lavouras, as roças. Nabucodonosor iria danificar tudo. Iria estragar os campos. Iria danificar os campos. Não ia ter mantimento, não ia ter trigo, não ia ter cevada, não iria ter nada. Louvado seja Deus, todas as plantações seriam danificadas, não haveria lavoura. E ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, as ovelhas que faziam parte da economia de Israel iriam ser levadas, porque os exércitos babilônicos levavam tudo por onde passavam, saqueavam, deixavam o povo de esmola, matava uns e outros ficavam padecendo necessidade. Nos currais não haja gado, não havendo gado não há leite, não havia leite para as crianças, não havia queijo, não havia coalhada, não havia o leite e os seus derivados. Louvado seja Deus, o que se constituía para Israel uma tragédia. Mas o profeta disse, todavia, ainda que, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Meus amados irmãos, isso parece uma loucura, isso parece uma sandice, parece que esse homem era sádico, masoquista, ele gostava de sofrer. Não, ninguém gosta. Uma pessoa em são juízo, uma pessoa normal, jamais ela gostará de sofrer, ela gostará de se... Quando uma pessoa se mutila, ela está doente mental. Quando uma pessoa provoca uma tragédia na sua casa para destruir alguma coisa e ficar rindo, é porque essa pessoa não está bem da saúde mental. Não é que o profeta era um louco, não é que o profeta era um irresponsável, não é que o profeta era uma pessoa insensível, não. É porque ele sabia, ele entendeu que Deus estava trabalhando. Aleluia! Ele entendeu que Deus estava expurgando, ele entendeu que Deus estava purificando, ele entendeu que se Israel continuasse com vacas, que se Israel continuasse com muitas ovelhas, que se Israel continuasse prosperando, jamais Israel iria se voltar para Deus. Israel não, melhor, Judá. Jamais Judá se voltaria para Deus. Então ele disse, é verdade, as vacas estão se indo, as ovelhas estão sendo arrebatadas, as lavouras estão sendo destruídas, mas o meu Deus está preparando uma grande obra, algo mais excelente, algo mais importante, algo mais glorioso. Através dessa luta, Judá vai ser salvo. Através dessa luta, Judá vai ser expurgado. Através dessa luta, o reino de Judá vai repensar sua vida. Através dessa aflição que Nabucodonosor trará, Judá, ele vai entender o que antes não entendia. A doutrina que os profetas deram e não serviram de nada, elas vão fazer efeito agora, depois dessa grande devastação. Por isso ele disse, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Não é porque ele era sadomasoquista, não. Não é porque ele era doente mental, não, tinha um distúrbio, não. É porque ele entendeu que Deus estava trabalhando, ele entendeu que a mão de Deus estava estendida, ele entendeu que através daquela tragédia, Deus estava fazendo um expurgo, Deus estava fazendo uma limpeza, Deus estava despertando, acordando aqueles que não se acordaram com a voz dos profetas. Já que não se acordaram com a voz dos profetas, se acordaram com a voz de Nabucodonosor. Aleluia! Cumpre-se aquela palavra que os irmãos pregam: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Deus mandou os profetas, mas eles não ouviram. Deus mandou os vasos, mas eles não ouviram. Deus mandou Jeremias, Deus mandou Ezequiel, Deus mandou Amós, Deus mandou tantos profetas anteriores, Deus mandou Isaías, Deus mandou Miqueias, Deus mandou tanta gente, eles não viram. Deus disse, agora eu vou mandar Nabucodonosor. Aleluia! Aí o profeta disse, eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar porque depois tudo vai ser recuperado. Depois Israel vai voltar do cativeiro. Depois, Deus vai levantar Esdras, Neemias, para reconstruir os muros
materiais. Deus vai levantar estas para reconstruir os muros espirituais. A fé monoteísta vai se espalhar pela terra. Glória a Deus. A fé, as promessas messiânicas através das sinagogas vão se espalhar pelo mundo. Através desse sofrimento a fé vai se espalhar. Através desse sofrimento Deus, o desejo messiânico vai ser um anelo mundial. Não vai ser só de Israel. Quando Cristo vier, o caminho estará preparado. Então, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque Deus está trabalhando. Isso era uma preparação para a vinda do Messias. Se Israel não vai, ou se Judá, melhor dizendo, não vai para aquele cativeiro, dificultaria a vinda do Messias. Era Deus trabalhando, era o avivamento. Era o avivamento em andamento. Aí ele disse, eu vou me alegrar. Eu até há pouco eu estava tremendo, eu até há pouco eu estava com os meus lábios batendo, eu até há pouco estava com a podridão nos ossos, eu até há pouco estremeci dentro de mim, mas descanse eu no dia da angústia, porque meu Deus está trabalhando, e ainda que aconteça isso, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque Ele vai cuidar do seu povo, Ele vai cuidar da sua igreja, Ele vai cuidar de quem o ama. Quem não buscava vai buscá-lo. Quem não se consertou vai se consertar. Deus está trabalhando. Deus está agindo na terra. Aleluia. Deus está purificando o seu povo. Deus está despertando alguém. Louvado seja o seu santo nome. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E no versículo 19 ele disse, Jeová, o Senhor, é a minha força. Jeová, o Senhor é a minha força. Eu quero dizer a você que Deus não vai deixar suas forças se exaurirem. Deus não vai deixar você sozinho nessa luta. Deus não vai deixar você à toa. Deus não vai deixar você perecer. Ele vai lhe renovar. Ele vai lhe dar ânimo. Ele vai lhe dar graça. Ele vai lhe dar força. Porque o profeta disse que no meio dessas calamidades, Jeová, o Senhor, é a minha força. Aleluia. Ele vai te dar força. Você está lembrado de Paulo? Paulo, ele passou por uma devastação, não sabemos o que foi, que ele chamou de espinho na carne. Ele chamou de espinho na carne. E ele foi orar ao Senhor. Senhor, tira esse espinho. Lá em 2 Coríntios capítulo 12. Senhor, tira esse espinho. Ele orou 3 vezes ao Senhor. Ele fez 3 orações. Eu não sei se 3 dias de jejum. Eu não sei. Eu sei que ele orou 3 vezes seriamente ao Senhor. E o Senhor disse, Paulo, eu não vou tirar o espinho. Eu vou te dar minha graça. A minha graça te basta. Aleluia. Nem sempre o Senhor tira os espinhos logo. Mas Ele dá graça. Ele dá força. Ele dá resistência. Ele dá alegria. Ele dá ânimo. Glória seja dada ao nome dEle. Receba nesta noite esta força. Receba nesta noite esta graça. Receba renovo espiritual. Não perca a liberdade de se alegrar em Deus. Não deixe o diabo matar você de tristeza. Deus está com você, mesmo que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, mesmo que no curral não haja gado, mesmo que pareça que o mundo acabou, mesmo que os campos não produzam mantimento, mas o Senhor vai te dar força e vai cuidar de você. Ele vai te dar força e vai cuidar de ti. Aleluia! Jeová, o Senhor, é a minha força. A coisa mais preciosa é a força, é o ânimo. Nós estamos vendo que o diabo está tentando tirar o ânimo das pessoas. Nós estamos vendo que tem gente deprimida. Nós estamos vendo que tem gente morrendo. Nós estamos vendo que tem gente triste. Tem gente já depressiva. Glória a Deus. Tem gente tentando suicídio. Ainda hoje, antes de sair de casa, tomei conhecimento de alguém que tomou algumas caixas de remédios violentos para morrer. Glória a Deus. Mas eu quero dizer, não perca a força. É o que o diabo quer. Um povo amedrontado é a melhor arma na mão de Satanás. Um povo assombrado. Um povo temeroso. Fica refém de tudo e de todos. Mas diga como o profeta Abacuque, Jeová, o Senhor, é a minha força.
Eu vou vencer, eu vou atravessar, aleluia, essa invasão de Nabucodonosor, esse estrago que Nabucodonosor está causando na terra, aleluia, é o meu Deus que está permitindo, aleluia, o quadro está sendo estragado, como da catedral lá de Londres, o quadro, a pintura está sendo estragada, mas Deus está me poupando, Deus está poupando o seu povo, Deus está poupando a sua igreja. Depois, o dano que foi feito, o Senhor vai recuperar, louvado seja o nome do Senhor para sempre, mas é um trabalhar de Deus. Por isso que o salmista, quando ele entendeu, ele passou da aflição para a alegria, ele passou da depressão para exaltar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Jeová, o Senhor é a minha força. O diabo, ele quer que você perca a força, mas não perca. Receba renovo de Deus nesta noite. Receba de volta os dons espirituais. Receba de novo a alegria espiritual. Você que nunca mais falou em mistério com Deus, aleluia, que a Bíblia diz que quem fala em mistérios com Deus, ninguém o entende, porque em espírito ele fala mistérios. Louvado seja Deus. E lá no livro do profeta Isaías, em 1 Coríntios 14, diz que quem fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo e é um refrigério. Louvado seja Deus. Receba nesta noite o refrigério de Deus na sua alma. Receba renovo do Espírito Santo. Você que não é batizado no Espírito Santo, receba batismo no Espírito Santo no meio dessa pandemia, no meio dessa coisa avassaladora que está destruindo os currais, que está destruindo os campos, que está destruindo o comércio, que está destruindo a indústria, que está destruindo tudo. Mas receba a força de Deus nesta noite, que com a força de Deus você recupera tudo. Agora, se você perder a força de Deus, você não vai recuperar mais nada. Jeová, o Senhor, é a minha força. Agora veja só. E ele fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. Na nossa Bíblia, corrigida da SBB, diz: ele fará os meus pés como das servas. Só que nas outras traduções, diz: ele fará os meus pés como os das corças. É a mesma coisa. O que é uma corça? Uma corça é um pequeno antílope, é um pequeno veado, que existe lá nas bandas do Oriente, que não tem montanha que ela não escale. A serva ou a corça não tem montanha que ela não suba. Pode ser uma pedra assim, ó, em pé, íngreme. A corça, ninguém sabe na ponta dos cascos dela o que é que tem, que ela mete os pés e sobe todas as colinas, todas as montanhas, e passa por cima de tudo. Aleluia! Eu não sei se ia passando quando o salmista estava escrevendo isso. Eu não sei se ele viu uma corça correndo e uma corça subindo as alturas, subindo as montanhas. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia! Glória a Deus. E ele disse: Jeová vai fazer os meus pés como daquela corça que vai correndo ali. Aleluia! Ele vai fazer os meus pés como os das servas. Servas com C, não é com S. Serva com S é escravo. Servo com C é o animal. Ele vai fazer os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Alturas fala de montes, fala de dificuldade. Monte na Bíblia é símbolo de dificuldade, é símbolo de barreira, é símbolo de coisa intransponível. Pois Deus manda dizer a você que serve a Ele, você que crê nele, se você deixou de crer, vai crer hoje. Se você estava afastado, vai voltar hoje. Aleluia. Se você nunca foi crente neste Deus ou nesse Deus, você vai ser crente hoje. E os seus pés vão ser como os da corça. Você vai escalar, você vai ultrapassar, você vai subir e você vai passar para o outro lado. Ele quem? O Senhor fará os meus pés como os das corças. Aleluia. Não existe barreira para quem serve a Deus. Não existe monte, não existe outeiro, não existe colina intransponível, porque o Senhor não é a nossa própria agilidade, não é o nosso próprio poder, não é a nossa própria inteligência, não é a nossa própria capacidade, não. É o Senhor fará os meus pés como o da corça. Ele vai fazer os teus pés, Ele vai te dar uma agilidade. Você está vendo um monte, você não tem saída. Você diz: meu Deus, eu estou vendo uma montanha diante de mim. Como é que eu vou passar? Como é que eu vou vencer? Eu vou me acabar? Vai não, porque o profeta disse: diante de toda essa calamidade, Ele fará os meus pés
como da corça. Eu vou subir em cima dessa ladeira. Eu vou ultrapassar do outro lado. Aleluia. E o projeto de Deus na minha vida vai se cumprir. O projeto de Deus na sua vida vai se cumprir. Você não vai perecer. Você não vai se acabar. Aleluia. Glória a Deus. Por mais que os campos estejam destruídos, por mais que as ovelhas tenham sido arrebatadas, glória a Deus, ninguém para sentir mais isso do que quem prega diante de uma igreja vazia, como eu estou pregando. As ovelhas foram arrebatadas. As ovelhas foram arrebatadas do curral, da malhada do Senhor. Aleluia. E você pregar para bancos vazios, glória a Deus, vocês pensam que é fácil? Toda terça, todo domingo e hoje sexta, olhando para a bancada vazia, louvado seja Deus, como João Batista, pregando no deserto, mas a Bíblia diz, ele fará os meus pés como das corças, e me fará andar, e me fará pular, e me fará ultrapassar, louvado seja Deus, aleluia, e você vai chegar do outro lado. E você vai chegar do outro lado, você vai dizer, meu Deus, eu venci, e o projeto de Deus será cumprido, aleluia, e haverá um trabalhar de Deus, aleluia. Por isso que o profeta disse, descanse eu no dia da angústia. Quando subir o povo que invadirá com suas tropas. Quando acontecer, hoje já está acontecendo, descanse eu, porque o meu Deus existe, o meu Deus me conhece, o meu Deus lhe conhece, o meu nosso Deus sabe quem é você, sabe quem somos nós, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus, lá em Naum capítulo 1, versículo 7, diz que o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Ele conhece, ele sabe. Ele sabe onde você mora, ele sabe das suas angústias, ele sabe do dano que Nabucodonosor causou, aleluia, na sua malhada, no seu campo, no seu pomar, ele sabe o dano que foi causado, mas receba de Deus esta palavra, Deus vai lhe dar força e vai fazer dos seus pés como os pés da corça. Não tem quem pegue uma corça. Não tem quem pegue uma corça. Quando ela bota para correr, não tem quem pegue uma corça. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus para sempre e eternamente louvado seja o seu santo nome. Quando a corça, o leão pode até correr atrás da corça, mas quando ela pega a montanha, o leão fica para baixo. E o leão não sobe a montanha. Só a corça é quem Deus deu a capacidade de subir a montanha e escalar. Que Deus seja glorificado. Que Deus seja louvado nesta noite. Faça como o salmista, se alegre no Senhor. Diga, Jeová, o Senhor é a minha força, e Ele me fará andar sobre as minhas alturas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Nós vamos ouvir mais um louvor, glória a Deus, pelo irmão Éder. E enquanto Éder louva, você vai se levantando do seu lugar para se entregar para Jesus. Você vai se levantando da sua cadeira, e você já tem uns WhatsApps aí na tela, um de pedido de oração e outro de quem se decide para Cristo. Você já vai mandando a sua mensagem. Eu sou fulano de tal, moro em lugar tal e estou me decidindo para Jesus. Manda a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que Deus nos ajude. Amém.